Tudo certo. Então, podemos começar aqui e aí vamos esclarecer as dúvidas de vocês em relação ao nosso desafio que vai acontecer na segunda-feira, às 5 horas da manhã, tá bom? 5 horas da manhã. Beleza? Vocês já me conhecem nesse tempo, né? Quem já me segue aqui no Torne-se um Programador já sabe que eu já faço vários desafios assim. Esse, se eu não me engano, aí é o sétimo, oitavo desafio que eu já faço. Já tem aí alguns anos que eu faço desafio desse jeito. Já fiz um desafio de JavaScript, né? Ou seja, lógica de programação em JavaScript. Já fiz um desafio de orientação a objetos em C Sharp. Já fiz um desafio de WordPress. Já fiz um desafio de SQL, fiz um desafio de Ruby on Rails, de C Sharp avançado, né? C Sharp avançado ensinei conceitos de API também, JSON Token, conceito de reflection e várias outras coisas avançadas também do C Sharp, tá? Então, vocês já viram aí eu fazendo vários tipos de desafios, né? E a gente está chegando a mais um desafio que a gente vai fazer, e nesse desafio, o objetivo é pegar você que está aí do outro lado, que quer aprender C Sharp, quer virar um profissional de C Sharp e não sabe por onde começar, tá? Então a gente vai começar focado em .NET Core, tá bom? Eu já ensinei muita coisa de .NET Full Framework para vocês, inclusive Web Forms, Windows Forms, né? Então tudo isso tem lá no meu canal, né? Tem no Torne-se um Programador, lá no site do Torne-se um Programador, à vontade para vocês estudarem a hora que vocês quiserem, tá tudo lá livre para vocês, tá? Mas dessa vez eu vou começar a colocar muito mais conteúdo de .NET Core, tá bom? O específico porque a intenção é ensinar vocês a mexer com ele, fazer deploy no ambiente Linux, né, no Unix no geral, né, e usar o .NET Core também como base. Então, essa é uma dos objetivos também que eu tenho, né, em fazer com que vocês possam aprender no .NET Core. Lembrando que esse desafio eu vou começar, gente, do zero, tá bom? Então, para aquela pessoa que, Danilo, eu não sei nada, né, eu estou no começo de C Sharp, etc., vai servir para mim? Vai servir para você, sim. Sabe por que vai servir para você? Porque eu vou começar falando um pouco sobre lógica de programação e vou avançando até a gente chegar na parte principal, que é a parte de API, tá bom? Eu não vou ficar focando em lógica de programação e dando exercício de lógica de programação para vocês, porque eu já fiz isso e já tem alguns exercícios assim dentro da comunidade. Então, o foco não é você aprender lógica de programação, é você aprender a programar, evoluir com a lógica e, através da lógica, você vai aprender a construir uma API, tá bom? Coisa importante, eu também não vou entrar muito a fundo na orientação a objetos. Em orientação a objetos, eu já tenho 2 desafios que eu já fiz com vocês, né? O desafio de orientação a objetos e o desafio de C Sharp avançado. Os 2 desafios estão disponíveis dentro da comunidade, então o objetivo não é ficar focando na orientação a objetos, tá bom? O objetivo é focar na construção de um projeto, construção de uma API, vincular o Angular no meio, vincular o React no meio, né? Trabalhar com essas configurações, né, e trabalhar com um pouco dessas aplicações. Fazer uma aplicação, um microserviço conversar com outro microserviço, falar um pouco sobre mensageria, né, falar um pouco sobre cache, usar um pouco sobre MongoDB. Então, tem bastante coisa que eu quero explicar para vocês. Então, essa é a ideia desse desafio, o foco desse desafio é ir mais nesta linha, tá bom? Lembrando que esse desafio, ele é 100% gratuito, tá? Não é, uma aula, 2 aulas, 3 aulas que vocês podem participar de graça, depois tem que pagar. Não, ele é 100% de graça até o final, tá bom? Mas ele é de graça para quem vai participar das 5 horas da manhã até às 7 horas da manhã. Esse treinamento não fica gravado. A gravação desse treinamento vai para a comunidade, ou seja, quem não estiver nesse período vai ter acesso a essas aulas dentro da comunidade e vai poder conseguir ver as gravações, tá bom? Quem não vai estar nesse período não vai poder ver as gravações, tá bom? Outra coisa importante também para vocês é, Danilo, você deu a aula de ontem e eu dormi sem querer, Danilo, tem como voltar na aula? Não, não tem como voltar na aula. Eu vou dar o treinamento de graça para vocês. O compromisso que vocês têm é acordar cedo. Tá bom? É simplesmente assim. Mas, Danilo, por que tão cedo o desafio? Você não podia fazer outro horário? Gente, eu tenho a Didox Business para tomar conta, o Torne-se um Programador para tomar conta, treinamento comercial para tomar conta. Eu sou sócio do Up Medal, né? Eu tenho meus investimentos, eu tenho meus aluguéis, eu tenho as minhas coisas para tomar conta, gente.
eu vou acordar às 5 horas da manhã para dar esse treinamento e vou dar até às 7 horas da manhã. De 7 horas da manhã para frente, eu vou trabalhar na minha empresa, eu vou trabalhar nos meus negócios, eu vou dar as aulas comerciais que eu tenho que dar. Então, eu vou ganhar o meu dinheirinho, tá bom? Depois das 7 horas, atender os meus alunos, atender minhas consultorias e tudo mais. Então, 5 horas até às 7 horas da manhã é um período que eu consigo dispor a minha hora de graça para ensinar vocês. Qual vai ser o dia mesmo, professor? Segunda-feira agora, segunda-feira, dia 9, às 5 horas da manhã, tá bom? Então, marca na agenda, põe o despertador para tocar, segunda-feira, às 5 horas da manhã. Estaremos juntos. Estou querendo começar no C Sharp, mas essa parece uma oportunidade legal. Também vai ser, também o que vai ser ensinado, é isso? Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai começar com o básico. Instalação, primeiro dia, instalação do Visual Studio Code, instalação ali do C Sharp, .NET Core, né? Instalação de um banco de dados que seja. Pode ser o MySQL, pode ser o SQL Server, qual banco de dados que vocês quiserem, tá? Normalmente, quem trabalha com Visual Studio utiliza, né, o SQL Server, tá bom? Normalmente, tá? Mas eu não sei se eu vou usar o SQL Server, tá? Estou pensando em usar o MySQL, né? Pelo fato de eu já ter falado muito sobre o SQL Server, já ter mostrado, fiz um desafio 21 dias, que eu também mostrei bastante o SQL Server, mostrei Oracle, tudo, né? Então, eu não sei se eu vou usar o SQL Server, tá? Então, talvez eu vá usar ali o MySQL. Mas aí vocês vão ver no desafio, tá? Então, usando o MySQL, o SQL Server, o Postgres, não vai ter diferença para vocês no final das contas, tá? Porque tudo é banco de dados e vocês vão usar, em algumas instâncias, um gerenciador de banco de dados, outras instâncias, um cliente de banco de dados e vai conectar e vai funcionar liso, tá bom? Então, vai ser essa a ideia. E outra coisa, vamos começar com a lógica de programação, vamos aprender a fazer conexão com o banco, vamos começar a construir uma API, vamos entender o que é uma VPS, né? Através dessa VPS, vamos entender também como é que funciona todo esse trâmite de API, vamos entender como é que funciona uma aplicação front-end, vamos pegar essa aplicação front-end e vamos conectar com a nossa API, vamos conectar essa API num banco de dados, vamos começar a fazer a iteração do nosso sistema com a aplicação, né? Vamos começar, o que mais ali? Restringir essa API, né? Vamos utilizar post, put, delete, todos os verbos para cadastrar os dados, depois vamos fazer essa API conversar com essa outra API, depois vamos ali abrir algum sistema de mensageria, talvez eu use lá a Amazon com SQS para fazer os dados das mensagens chegar de um serviço a outro, outra vez eu uso um RabbitMQ instalado na minha máquina, aí a gente vai ver como é que vai ser a evolução de vocês aí no desafio, tá bom? Então essa é a intenção, criar vários servicinhos que a gente vai conseguir trabalhar, fazer um ecossistema de microserviços em C Sharp, para que a gente possa trabalhar. Mas a intenção é começar do zero. Por quê? Por que eu quero começar do zero, gente? Porque eu quero pegar aquela pessoa, você, por exemplo, que não sabe nada de C Sharp e começar a aprender e já evoluir para um patamar legal, tá? Então, eu quero pegar você que tem esse tipo de pensamento. Não é um treinamento de C Sharp avançado que eu já vou chegar fazendo um monte de API, já com tudo instalado, já igual eu fiz, por exemplo, no desafio de C Sharp avançado. Não é essa a intenção. O desafio de C Sharp avançado já foi feito e já está na comunidade. Então, Danilo, eu quero aprender C Sharp avançado. Então já está pronto para você. Basta entrar lá na comunidade, o acesso é de R$ 29, bem baratinho. Você já tem esse desafio lá para você que você já pode assistir, tá bom? Então, não é essa a intenção. A intenção é pegar você na mão, né? Fazer um treinamento. E, gente, é aquilo que eu sempre falo. Existe uma certa diferença entre uma gravação e um treinamento, tá? O treinamento, ele é muito mais... você consegue tirar mais dúvidas. É ao vivo, você consegue ver erros e acertos. Videoaula sempre fica uma lacuna aqui, sabe? Sempre fica uma coisinha aqui, outra coisinha ali, que você acaba passando na videoaula, ou você passou rápido, ou você não entendeu, e às vezes... então a aula foi cortada e editada naquele ponto, e às vezes você fica, né, sem entender o contexto. Treinamento não, gente. Treinamento é diferente. Treinamento eu faço você fazer, você faz comigo as coisas, e a gente vai evoluindo em conjunto. Você pergunta, eu respondo, tem toda uma iteração. Então, o treinamento ele costuma ser muito mais transformador, né, e principalmente ao vivo,
do que uma videoaula, tá? Então, vai ajudar bastante vocês também nesse quesito, tá? Então, você que sempre aprendeu com videoaula, você vai ver que o treinamento, ele é bem bacana, né? Ele ajuda realmente a, inclusive, aprimorar os conhecimentos que você já tem com relação à videoaula. Kaique, grande mestre, quais são as ideias utilizadas? Boa, agora sim, Kaique, agora sim eu sei sua dúvida. Então, meu amigo, vamos utilizar o Visual Studio Code, tá bom? Como IDE, e vamos utilizar o .NET normal, tá? Então, vocês só vão precisar do Visual Studio Code e o .NET. Para banco de dados, eu preciso que vocês tenham algum banco de dados, ou pode ser o SQL Server com o SGBD, que é o Management Studio, ou pode ser o MySQL com o MySQL Workbench de Management é, SGBD, tá bom? Ou seja, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, vocês podem usar ou MySQL ou SQL Server. Tanto faz um ou outro, tá? Eu vou mostrar algumas coisas de MongoDB também, mas eu acredito que não seja necessário vocês instalarem o Mongo também, né? Se vocês quiserem, vocês podem instalar, né, o MongoDB e instalar o SGDB dele, que é o Robo 3D, tá bom? Que é um sistema gerenciador de banco de dados também bem bacana para MongoDB, tá bom? Então, vocês podem usar ele, caso vocês queiram usar o Mongo também. Eu vou explicar, mas se vocês quiserem, tem essa possibilidade. Tiago Rafael, vou participar do desafio, vou me tornar um membro da comunidade, pois a mentoria pois na mentoria dos dias vou ficar no máximo até 6h40, pois tenho que sair para trabalhar. Mas vai ser top. Bacana, Tiago. É isso aí, cara. Tá vendo? Esse é um pensamento de uma pessoa honesta. Gostei, hein, Tiagão? Muito bom, cara. Então você vai participar do desafio. Cara, assim, às vezes até 6h40 a gente já tem encerrado algumas aulas. Tem aulas que a gente se estende aí, vai até umas 7 horas, 7h10, mas depende do dia, tá? Depende do engajamento, depende de como é que a gente está, depende de como que os alunos estão, porque eu mando os alunos compartilhar a tela, sabe? Então, o aluno compartilha a tela, aí às vezes tem um erro na máquina do aluno, às vezes dá um erro na minha máquina, aí às vezes dá erro na instalação. Então, a gente tem que arrumar a máquina ali dentro do contexto, tá? Então, em alguns períodos pode se estender um pouco mais, né, o treinamento, né, a hora do treinamento. Então, às vezes, pegar essa gravação para revisar é bom, tá? Lembrando que em todo treinamento também eu vou fazer indicação para as minhas aulas que eu tenho já gravada no Torne-se um Programador como material de referência para vocês também, e menção a algumas aulas que já tem dentro da comunidade. Então, você que é membro da comunidade, você já vai ter um guia também, né, de alguns conteúdos que você precisa estudar, para que você possa aproveitar melhor a experiência desse treinamento. O desafio será do zero? Sim, será do zero. Novo projeto, instalação. Primeiro dia é instalação de projetos, né? Como é que instala? Projetos não, instalação do ambiente e tudo mais, tá? Boa noite, professor. Quero muito aprender. Preciso saber programar para acompanhar o desafio. Olha só, se você não souber lógica de programação, Edu, vai ser um pouco difícil, tá? Por quê? Porque eu não vou focar em lógica de programação. Eu tenho, na realidade, vários desafios dentro da minha comunidade só focado em lógica de programação com exercícios. Eu não vou poder ficar dando exercícios de lógica, tá? Por quê? Porque eu quero explicar bastante coisa sobre API. Então, eu vou ajudar na lógica de programação, eu vou começar do início, tá bom? Mas o foco não é esse. Então, caso você precise de uma aula mais apurada de lógica de programação, aí você pode assistir o desafio que eu tenho de lógica de programação em JavaScript, ou de C Sharp, ou de Ruby, dentro da comunidade, tá bom? Que tem desafios de lógica só para desenvolver lógica e raciocínio lógico, tá bom? Então, o objetivo não é focar em orientação a objetos e não é focar em dar exercícios de lógica de programação. É fazer com que você possa aprender a programar e já construir algo. Então, para quem não sabe nada, nem pegar no mouse, vai ser um pouco difícil, tá bom? Boa. Vamos lá? Que mais? Tem alguma atividade que já posso fazer para o desafio? Vulcano, você já pode ir instalando aí o SQL Server, instalando o MySQL, Management Studio, SQL Workbench, instalando o Visual Studio, instalando o VS Code, tá bom? Visual Studio não, instalando o .NET Core, instalando o VS Code. Isso você já pode ir instalando aí, né? Eu vou passar por isso na segunda-feira, vou explicar, vou mostrar como é que faz a instalação, mas vou fazer na máquina de alguns alunos, naqueles que não tiverem, mas o foco não é ficar parado lá, não. Então, esse é o requisito básico aí, você precisa deixar tudo instaladinho, bonitinho, configurado, tá bom? Boa, o que mais? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem. Danilo, por que você está indicando a instalação do Visual Studio Code?
como .NET Core, e não o Visual Studio. Já vem completo e etc. Tem tá. Edilson, eu estou recomendando o Visual Studio Code para vocês instalarem, porque a gente vai mexer com .NET Core. Eu não vou recomendar o Visual Studio, porque eu não quero vocês usando independente do Visual Studio. Eu quero que vocês aprendam a usar o .NET Core com a ferramenta open source. Por quê? Se um dia vocês quiserem fazer freelancers em .NET, vocês vão poder utilizar, porque o .NET Core ele é free, né? E o VS Code também. Já o Visual Studio não é free. O Visual Studio é pago. Então, se você faz freelancers com Visual Studio, cuidado, porque você está fazendo freelancer de forma ilegal. Já o Visual Studio Code, você pode usar de graça. Então, eu quero ensinar para vocês como é que usa o Visual, na verdade, eu quero ensinar vocês como é que programa no .NET sem ser dependente do Visual Studio. Então, se você quiser usar qualquer editor, você pode usar qualquer editor programando no .NET Core. É por isso que eu não vou usar o Visual Studio nesse treinamento. Matheus, quanto tempo em média cada aula de treinamento? Em média, 1h30 a 2 horas cada dia, tá bom? De 1h30 a 2 horas cada dia. Ou seja, esse treinamento, como ele tem 21 dias, vai dar mais de 40 horas de treinamento. Tem algum problema trabalhar com Linux? Nenhum. É por isso que vocês vão trabalhar com .NET Core e com VS Code. Para quem está no Linux, vai conseguir trabalhar tranquilamente. Vai ser pelo YouTube mesmo? Sim, a transmissão vai ser pelo YouTube e para quem é da minha comunidade vai ser ao vivo pelo Zoom, tá? Então vai ter alunos que são da comunidade tendo aula ao vivo, perguntando, compartilhando tela pelo Zoom, e aqueles que não são da comunidade vai ver, vai assistir, vai interagir pelo YouTube, tá bom? Vai ser dessa forma, tá? Da mesma forma que é todos os desafios, tá? Então, alunos junto com a gente na comunidade e aqueles que não são da comunidade vão respondendo pelo YouTube, tá bom? Pessoal, então é isso. Acredito que todos vocês tiraram as dúvidas de vocês. Acredito que eu consegui aqui gerar valor para vocês no dia de hoje. Então, eu vou continuar aqui agora com a minha comunidade para continuar com a nossa segunda aula falando sobre Entity Framework, tá bom? Nesta aula de Entity Framework que vocês vão ver agora, meus queridos alunos que estão aqui comigo na comunidade, o que a gente vai fazer? Vai configurar o Entity Framework no projeto, tá bom? Vai configurar todo o esquema lá de como é que vocês vão configurar para as tabelas, etc., para a gente começar a gerar nossas primeiras tabelas e começar a fazer as nossas primeiras carries. Depois a gente vai ver mapeamento de objetos, vai ver assinaturas e outras coisas também, tá? Então, vamos ter bastante aula aí de Entity Framework para que eu possa ajudar vocês focado no Entity Framework, né, para que vocês possam melhorar as aplicações de vocês, inclusive com query bruta e etc. Inclusive, peço um favor para vocês, meus alunos da comunidade. Caso vocês tenham algum caso específico que você viu na empresa que é difícil, traga para mim, para que eu possa preparar uma aula e a gente resolver juntos nesta mentoria que eu estou fazendo ao vivo com vocês de Entity, tá bom? Pessoal do YouTube, mais uma vez, gratidão pela audiência de vocês, mais uma vez, gratidão por vocês estarem aqui. E o nosso próximo encontro, então, é segunda-feira agora, dia 9, às 5 horas da manhã. Espero ver a mesma audiência que eu vi aqui hoje no nosso desafio. A gente sabe, né, que todo desafio começa com 50, 100 pessoas, às vezes 200 pessoas, mas a gente sabe que no final do desafio sobra só 5 a 10 pessoas, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas. Tecnologia é assim, a pessoa acha que vai conseguir aprender, aí ela tenta aprender e desiste no meio do caminho. Espero sinceramente, do fundo do meu coração, que vocês possam ser uma turma que vai me dar orgulho, que no final do treinamento vai ter bastante gente, vai ter bastante gente engajada, bastante gente fazendo. Eu sei, é às 5 horas da manhã, eu sei, é programação e é difícil, eu sei, estatisticamente, né, 10% são as pessoas que acabam virando programadores numa taxa aí de 100%, 10% são aqueles que viram programadores, o resto ficam pelo caminho. Eu sei, gente, eu já formo pessoas há anos, eu estou na área há anos. Vocês fazem faculdade e sabem disso, que a maioria das pessoas que estão na faculdade, assim, ó, pequena parte viram programadores. A gente sabe disso. Mas eu tenho uma grande esperança mesmo,
que vocês possam me surpreender, que vocês possam me desafiar e que vocês possam mostrar que vocês vão ser uma turma diferenciada, que vocês vão começar ali com 50, 100, 200 pessoas nesse treinamento e vai terminar pelo menos com 20, 30, tá? Pelo menos com 30 pessoas, pelo menos com 30 programadores. Será de muita valia para mim saber que eu consegui formar 30 programadores interessados, 30 guerreiros interessados a aprender, guerreiros e guerreiras, tá bom? Eu vou ficar muito feliz em saber que vocês vão ficar até o final, tá bom? Não seja mais um desistente, não seja mais uma pessoa que começa as coisas e não para, não seja mais uma pessoa que, perante a sociedade, é uma pessoa mal-sucedida porque nunca termina aquilo que começa. Não seja assim. Seja diferente. Tente terminar o que você vai começar com a gente, tá bom? Tenha compromisso, né? E honre esse compromisso, porque eu sou obrigado a estar com você todos os dias. Então, eu espero que você tenha a mesma obrigação comigo, tá bom? Tamo junto e a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau, galera. Falou, fui!